Olá, gente. Bem-vindo a mais uma aula de ciências para a turma do sexto ano A do Murilo Braga pela manhã. Então, a gente vai continuar comentando a respeito do capítulo sobre a célula, sobre os níveis de organização do corpo humano, para a gente ter uma noção de como é que se estrutura toda a formação do organismo do corpo humano. Então, a gente tem uma sequência de níveis de organização partindo do mais complexo para o mais simples, ou do mais simples para o mais complexo, né, como geralmente a gente passa para o aluno. A partir de células, então a gente teria células que organizam tecidos, que em conjunto formam órgãos, que em conjunto formam um sistema, e esse sistema vai constituir um organismo de indivíduo pluricelular, aquele que é formado por muitas células. Esse organismo pluricelular e os outros organismos de uma forma geral, ele pode ser organizado em populações, que seriam indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local. Essa população, ela geralmente está em contato com outras populações, constituindo um grupo de seres vivos chamado de comunidade. Essa comunidade, ela interage com aquilo que não é vivo, a gente vai chamar de ecossistema, que é uma relação que existe entre os seres vivos e o meio ambiente. E nem todas aquelas partes do planeta onde existem os ecossistemas, ou seja, onde existem seres vivos e não vivos ao mesmo tempo, é considerado biosfera. Então, esses foram os níveis de organização que a gente já comentou. Os últimos, população, comunidade, ecossistema e biosfera, foi no assunto de ecologia. A gente está analisando até organismo, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Agora, nesse capítulo que fala dos níveis de organização do indivíduo, do organismo, e não dos seres vivos de uma forma geral, como a gente viu na ecologia. Então, eu comentei com vocês a respeito dessa estrutura e parei exatamente no ponto onde a gente vai começar a falar da célula, certo? Ou seja, do primeiro nível de organização que define um organismo como vivo, porque ele desempenha funções vitais. Dentre todos os tipos de estruturas com capacidade de reprodução, ou seja, que pode ser considerado ser vivo, então a gente tem todos aqueles que apresentam células e os vírus, que são organismos que não apresentam células. Então, se ele não tiver no estágio de parasita, tá? Se ele não estiver parasitando, aí você não pode dizer que ele é um organismo vivo, porque ele não vai ter a capacidade de reproduzir. Ele não é uma menor unidade capaz de desempenhar funções vitais. Ele tem que entrar numa célula, para que essa célula seja um ambiente propício para que ele possa fazer o que a gente chama de metabolismo, ou seja, ter as reações químicas. E a partir das reações químicas, aí ele tem a possibilidade de multiplicar o seu material genético, que pode ser um DNA, né, como a gente já ouviu falar muito, ou RNA, e aí ele vai apresentar a capacidade de reprodução, certo? Então, a menor unidade capaz de desempenhar funções vitais não são as moléculas, tá? É a própria célula. Mas de onde é que surgiu esse conceito de célula? Quanto tempo demorou para a gente ter essa noção? Quais foram os cientistas que foram importantes para definir o conceito de célula? Como ela é estruturada? Será que é o mesmo tipo em todo tipo de organismo vivo? Tá? Será que plantas e animais, e bactérias, e fungos, e protozoários têm a mesma estrutura celular? Existem componentes básicos comuns a todos eles, mas existem alguns que só existem em certas células e em outros tipos de células não tem. Então, há diferença de células entre os diferentes grupos, como também há diferente tipo de célula no próprio organismo vivo, que a partir daí é que a gente define, como, por exemplo, o conceito de tecido. Grupos de células de um mesmo tipo que definem uma função. Então, o que a gente vai comentar a partir desses slides, né, dessa sequência, é toda essa sequência. O que é citologia, o que é que ela estuda, qual é a estrutura desse componente que ela estuda, como é que é definido todo esse panorama. Então, para representar, mais uma vez eu preciso mostrar para vocês os slides, né, que fica mais fácil do aluno acompanhar. Então, a gente reinicia a partir desse ponto que é chamado de citologia, certo? Então, da citologia. Bom, o que é isso, né? O que é que ela é? É a parte da biologia que estuda a estrutura e funcionamento de uma célula. O próprio nome já é uma indicação disso, né? O logos, biologia,
daquilo que eu vou estudar, aquilo que é estudável, e cito que é a abreviação do que seria o conceito de célula. Tá? Só que de onde é que partiu esse termo célula? Será que ele sempre existiu? É claro que não, né? Como todo e qualquer palavra, foi uma palavra criada a partir de ou uma situação ou a derivação de outras palavras. Então, só que para a gente avaliar o que é uma célula, lembre, que eu já comentei no vídeo anterior, que a gente está comentando a respeito de alguma coisa que eu não consigo de forma nenhuma enxergar. Ela é imperceptível na grande maioria das vezes, porque tem algumas células que a gente pode enxergar a olho nu, certo? Tá? Sem nenhum tipo de aparelho que possibilite aumento. Mas a grande, imensa maioria das células, elas têm um tamanho inferior à nossa capacidade de distinção de pontos, ou seja, a nossa capacidade de resolução de imagem. A resolução de imagem é quando você, por exemplo, olha num ambientezinho que tem um pontinho pequenininho, você vê um ponto só. Aí quando você aproxima um pouquinho mais, você vê que aquele pontinho são vários pontinhos que estão em contato. Se você chegar mais perto ainda, você vai ver que cada pontinho daquele ainda pode ser dividido em alguns outros pontos ainda menores. Então, cada vez que você aproxima, você não só aumenta, mas você consegue distinguir dois pontos que pareciam ser um só e, na verdade, são dois. Então, isso daí é resolução. Então, tem que existir um aparelho com capacidade de resolução de imagem, certo? A capacidade de distinguir dois pontos, um ponto como dois ou mais. Então, há necessidade de um aparelho para fazer isso. Existem aparelhos que são utilizados para ver alguma coisa muito longe, tá? Grandona, mas está tão longe que parece pequeno. Então, tem que aumentar o nosso campo de visão nesse ponto. Mas também existem outros aparelhos com lentes que tendem a aumentar a imagem de estruturas muito pequenas que estão muito próximas da gente, mas mesmo assim a gente não consegue chegar, porque está abaixo do nosso campo de visão. Alguns que é por causa da distância e outros que é por causa da incapacidade do nosso olho de distinguir e formular aquela imagem, certo? Porque ela é muito pequenininha. Então a gente está trabalhando com unidade, como comentei, menor do que milímetro, certo? Milímetro é aquele de um tracinho da régua, como eu comentei com vocês, dividir aquilo em 200 partes iguais. Então, se você dividir aquilo em 200 partes iguais, não tem nem lápis que você possa usar que não vai caber para dividir em 200 partes iguais. 100 partes iguais, eu não consigo fazer. Certo? Então, para que, ou 500 partes iguais, dependendo do material, que é 0,001 milímetro, 0,002 milímetro. Então, dividir em 100 e 200 partes iguais e é muito difícil você fazer isso, porque foge do nosso campo de visão. Certo? Então, por isso que a gente vai tentar analisar essa estrutura, que é a célula, com base na microscopia, que é o aparelho que a gente vai utilizar bem para poder visualizar os materiais. Então, essa célula, como eu já comentei com vocês, ela é a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais. O que seria isso, gente? Quais são essas funções vitais? Certo? Essas funções vitais, a gente trata como a nossa capacidade de nutrir, a nossa capacidade de permitir o que a gente chama de reações químicas ou metabolismo, a nossa capacidade de crescimento, a nossa capacidade de reagir a estímulos, a nossa capacidade de reproduzir. Então, essas e outras características são o que a gente chama de funções vitais, que antigamente o pessoal falava assim, nasce, cresce, se nutre, envelhece e morre. Então, o ciclo da vida. Só que a gente vai trabalhar outros termos, que é bem antigo, é mais velho até do que eu, então a gente não comenta assim. Quais são essas funções vitais? Que permitem que o ser vivo consiga sobreviver, ou seja, permite a existência de vida. Então, todas essas condições, tá, ou essas circunstâncias para poder uma célula ou um organismo sobreviver, então, se eu for dividir esse organismo, diminuindo em suas partes menores, vai chegar na célula. Chegando na célula, aí eu não consigo mais isolar um componente e ele ter a possibilidade de sobreviver. É a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais, certo? Então, cada célula, ela tem que ter uma composição. Então, esses componentes das células, a gente vai chamar de organelas. Como, por exemplo, o nosso corpo, o organismo. Então, nosso organismo tem vários sistemas e tem órgãos para constituir os sistemas e aí fazer o nosso corpo funcionar.
Assim como o corpo, a célula, para muitos seres vivos, a célula ela já é o corpo inteiro dele. Então, tem que ter estruturas menores com capacidade de manter essa célula em atividade. Essas estruturas menores a gente vai chamar de organelas, seriam órgãos minúsculos. Tá? Esse término, tá? Organela, tá? Película, tá? Alguma coisa muito pequena, muito fina. Ou, nesse caso, muito pequena. É menor do que a própria célula, claro, para caber na célula, né? Para constituir a célula. Então, dependendo do tipo de organela que tenha, a gente vai ter organismos que apresentam certos tipos de organelas, outros organismos apresentam organelas diferenciadas, e existem algumas organelas que são comuns a todos eles, como, por exemplo, a membrana plasmática. A membrana da célula é uma estrutura, é uma organela, seria um órgão se fosse trabalhar com um organismo. É uma organela que todo tipo de célula tem que ter, tá? Para limitar o que é célula e o que não é mais célula, ou seja, o limite dela. Então, é formado uma célula, além dela ser a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais, ela é formada por um conjunto de estruturas menores que a gente vai chamar de organelas. Quais são essas organelas? Aí vocês tenham paciência, que a gente vai ver em outro tópico, tá? Bom, lembrando que eu também poderia pegar a célula e dividir em seus componentes. Como é o nome desse componente, professor? Organela. Só que eu também posso pegar essa organela e dividir em outros componentes. Quais componentes seriam esses? Bom, se a célula já é microscópica, imagine os componentes que a gente chama de organelas. Imagina os componentes das organelas. Então, são estruturas cada vez menores. A gente está indo para um campo de percepção que os órgãos do sentido não têm mais uma eficiência gigantesca para poder visualizar. Tem que ter aparelhos específicos, com feixe de elétron, com luz e lentes para poder fazer o aumento do campo. No caso desse daqui, que estejam as moléculas, aí já não é mais um conjunto só de lentes. Tá? A gente tem que ter uma coisa chamada microscopia eletrônica para poder avaliar. E entender a estrutura da molécula já não é biologia, isso daí já é química. Certo? Então, quando vocês forem estudar no ano, a gente vê um pouquinho de composição de moléculas, de estruturas de moléculas, mas deixa para lá. Não está tão longe, mas também não está muito perto. Então, a gente tem paciência e espera. Cada organela é formada por um conjunto de moléculas. Então, a molécula é o que forma o que a gente chama de substância. Então, um exemplo de uma substância, a água, bem comum. Aí vocês têm até a representação, não sei se vocês conhecem, o símbolo da água, é o H2O. Certo? Então, essa fórmula é a fórmula da molécula de água. Certo, gente? É a molécula de água. Só que o copo, quando eu coloco a substância lá dentro, não tem uma molécula de água, tem bilhões de moléculas de água. Não vou nem contar. Então, a substância ela é formada por moléculas. Então, a molécula é a menor unidade de uma substância. Depois que você divide a molécula, aí você não tem mais nada dela, não tem mais nada da substância, porque você vai chegar em um outro nível, muito pequenininho, teórico. Né? Ninguém nunca conseguiu ver, mas a gente consegue imaginar como ele é. Por isso que existem modelos de átomos. Imagine, pegou a célula que é menor do que 1 milímetro dividido em 100 partes iguais e 200 partes iguais. Não dá para ver mais. Tá? Quando você vai olhar a célula, já não dá para ver mais olho nu. Pegou a célula e dividiu as organelas. A organela também é muito menor que a célula. Se a célula a gente já não vê, imagine uma organela. Bom, essa organela eu vou dividir em seus componentes, são as moléculas. Pronto, aí já acabou a possibilidade de percepção. A gente está indo para um outro tipo de situação em que o conceito de divisão já não atua mais. E aí eu vou diminuir mais ainda e chegar na unidade que forma a molécula, que são os átomos. Átomo de oxigênio, átomo de carbono, átomo de nitrogênio, átomo de cálcio, de fósforo, de ferro, de cloro, de sódio, de potássio. Então, cada unidade que a gente vê para formar uma molécula, o que a gente estuda para analisar a molécula, é o átomo. E o átomo não é perceptível, certo? Ele existe, a gente sabe que está lá, mas não dá para ver. Porque quando a gente vai dividindo, chega num ponto que eu não consigo mais nem manipular, certo? Então, por isso que a gente chama de teórico. É uma estrutura teórica. Porque a gente só consegue imaginar como ele seja a partir dos dados, dos estudos que você vai experimentando, certo? Para a gente entender como é que se chega a esse conceito de átomo, imagine o seguinte, imagine que você pegou uma caixa totalmente lacrada e colocou um objeto lá dentro.
Tá? Pegou um objetozinho, botou aquele papel chumbo por cima, não dá para ver nada. Mas aí você entrega para uma pessoa e diz assim, olha, eu quero que você me diga o que tem aí dentro, mas não pode olhar, não pode nem fazer raio-x. Tá? É só o que você tem aí. Não pode olhar por dentro, tá? Pode olhar por fora. Sabe que tem um negócio lá dentro, eu quero saber o negócio que está lá dentro, o que é. Aí o que, é que o cara vai fazer? Eu não sei como é que eu vou... Dá para ver, olha, não tem brecha nenhuma, não dá para perceber, porque eu não consigo enxergar. E aí o que é que eu vou tentar fazer? Vou pegar no objeto, na caixinha, levantar para ver a massa dele, né, que a gente vai ter, dar uma balançadinha para ver como é que está lá dentro, se dá uma chacoalhada. E a partir dali você acha que é tal objeto. Ah, sei lá, um chocalho de criança. Então você acha que é, porque você pegou, você manipulou, tá? Você moldou, e aí você teve uma ideia do que ele é. É mais ou menos isso daí que chegou ao conceito de arte. Você não viu, não pegou, mas você sabe que ele está ali, que existe ali. Então você estuda, testa, experimenta, comenta com outros cientistas e chega a algumas conclusões que pode ser de tal forma. Então o arte é teórico exatamente por isso, porque como a pessoa não consegue enxergar, ela tem que dizer mais ou menos o que é que ele é. Tá? Então estuda um pouquinho, verifica e aí vai chegar mais ou menos a um conceito provável. Certo? Não é uma certeza absoluta. Então, os níveis de organização até chegar na célula ficam assim. Os átomos vão formar as moléculas se organizam formando organelas, as organelas se organizam constituindo a célula. Então, por que que vírus não é um organismo vivo em muitos casos? Porque ele é uma molécula. Certo? Ele está aqui no nível. Ele tem proteína e DNA. São 2, 3 moléculas que ele tem. Mas quando ele entra numa célula, ele usa todas as organelas dela em prol do seu benefício, que é o seu material genético. E aí ele começa a se reproduzir. Ou seja, um vírus só é ser vivo quando ele está aqui. Se ele não tiver, aí não é considerado um ser vivo. É só simplesmente um conjunto de moléculas. Bom, dentro da citologia, eu disse para você que nem sempre a gente teve essa disciplina. Ela teve que surgir de alguma forma, ela teve que surgir em algum período. Então, no século XVII, certo? Aqui, 1665. Século XVII. Tá? Nesse período, esse cientista aí, que não era necessariamente um cientista, ele fez algum... Por quê? Porque, na verdade, a gente acha que o cara tá, vou procurar a célula para encontrar a célula e fazer o meu conceito e deixar meu nome na história. Na verdade, ele estava trabalhando na melhoria de um microscópio que outro pesquisador, porque ele também não era da ciência, né? Ele era um comerciante e tal, e trabalhava com lentes, que era Livermore. E aí ele tentou melhorar a estrutura do microscópio, tá? Porque o micro é alguma coisa de pequeno, escópio de visibilidade. Então, vou tentar visualizar alguma coisa que é muito pequena. E aí ele tentava montar uma estrutura com capacidade de aumentar imagens, através do uso de lente junto com a luz solar, tá? Porque não tinha uma lâmpadazinha. Pegava a reflexão da luz do sol, batia no espelho, o espelho passava pelo conjunto de lentes até chegar no olho. Uma lente que ficava próximo do objeto que ele tentava observar, chamada de lente objetiva, e uma lente que ficava perto do olho, tá? Que ele colocava o olho aqui, tá? Então, chamada lente ocular, lente objetiva, lente ocular. Então, ele fez um microscópio composto, com 2 lentes. Uma lente no objeto e uma lente próximo do olho, certo? Então, por isso que a gente disse que o microscópio dele é um pouco mais completo. E aí, eu até brinco, né? O que foi que Robert Hooke descobriu? Ele descobriu nada. Por quê? Porque ele pegou um pedaço de madeira, tá? de uma planta chamada, que tinha a casca dela, a gente chama de cortiça. Aquele negócio que o pessoal bota em rolha de garrafa, que faz rolha de garrafa, na verdade. Então, aquela rolha de garrafa é uma cortiça. Então, ele pegou aquele negócio ali, que é derivado de planta, é derivado de vegetal. Então, pegou aquele negocinho ali, cortou muito fino. Por que tem que ser muito fino? Porque a luz tem que atravessar. Então, se for muito grosso, a luz não atravessa. Ele cortou bem fininho. E aí, quando ele cortou bem fininho, ele viu um negocinho, não sei se vocês vão pensar junto comigo aí, tá? Analisando esse vídeo. Imagina aí aquele negócio do favo de mel, tá? Da caixa de abelha, da colmeia.
que a gente chama de hexagonal. Tem um cantinho, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Tá? Mais ou menos aqui dali. E ele percebeu que quando ele fez aquele corte, havia muitas estruturas daquele jeito, bem regulares. Ou seja, praticamente todas elas da mesma forma. E aí ele cortou o segundo pedaço de cortiça, também ele observou o que é que tinha ali dentro? Nada. Ele observou só um espaçozinho, tá? Bem bonitinho, bem organizado, mas dentro dali não tinha nada. Até porque é um pedaço de planta morta. Então, o pedaço de planta morta só fica uma estrutura dela, prevalecendo, que é de alta resistência, chamada de parede celular. O que tem dentro, que é a própria célula, ela morre, decomposta, some, não existe mais. Então, o que ele observou foi um espaço vazio, certo? Por isso que a gente diz, ele não descobriu nada. Ele descobriu um espaço vazio. Só que, nessa época, toda base científica que era produzida tinha que produzir e colocar em uma língua que muitas outras pessoas pudessem fazer pesquisa. E a língua utilizada era o latim. E espaço vazio, em latim, é celle. Cela. Certo? Por isso que quando o cara vai preso, vai para onde? Vai para uma cela. É um espaço lá que você coloca o cara dentro. Então, a cela com C, tá, gente? Com S é a cela de montar em cavalo. Mas a cela, que é o espaço, você coloca... O que ele viu foi isso. Ele observou vários espaços que não tinham nada e era uma cela. Só que era uma cela muito pequena. Como eu disse para vocês que um órgão muito pequeno era organela, uma célula muito pequena é uma célula. Certo? Então, ele observou um espaço vazio e o termo célula foi utilizado para justificar esse espaço vazio. Só que a partir do trabalho dele, tá, que analisou fragmentos de cortiça, percebeu a existência de pequenas unidades que eram espaços vazios, ele denominou isso daí de célula, que é cavidade vazia, nada mais que isso. Tá? Então, a própria célula, como a gente conhece, vai estar hoje, ou nas próximas aulas, não é o que realmente estava sendo observado. Porque ele só observou a parede celular, que é aquele contorno bem geral, bem regular da célula vegetal. Bom, a partir dos trabalhos dele, ele não descobriu a célula, como ela é hoje. Ele definiu o termo célula. Mas aquela unidade, o pessoal foi começar a pesquisar e procurar em outras situações e em outros organismos, percebeu que em outros organismos também tinham, com aspecto diferente. Em plantas era uma base parecida, só que muitas vezes com a tonalidade verde em virtude da clorofila, certo? Que a gente sabe hoje. Então, esse cabra aqui, que a gente chama de Matheus Schleiden, ele verificou um grupo de organismos, tá? Como por exemplo as plantas, e aí analisando a estrutura, verificou que uma outra planta, tá? Chivan também foi um outro cientista que trabalhou fazendo pesquisa de tecidos. Então, pegava o tecido do organismo e tal. E ambos, nos dois, observe que os anos são diferentes dos seus trabalhos, 38 e 39, mas eles, observando organismos diferentes, plantas e animais, percebeu que toda vez que analisava qualquer organismo desse, ele tinha composição de unidades pequenas repetitivas, que eram as células. Então, eles definiram que todos os seres vivos são constituídos por células. Porque nesse período, ou era reino vegetal ou era animal. Certo? Então, por isso que um era planta, outro era animal. E aí, em conjunto, se todos os seres vivos se agrupavam basicamente em dois reinos, hoje a gente divide em mais de 5, mas eram basicamente 2. Então, se um tem e o outro também tem, então todos os seres vivos são formados por células. Por isso que Schleiden e Chivan, são dois nomes de cientistas que a gente observa aí, propuseram o que a gente chama de hoje de teoria ou doutrina celular. O que é essa teoria celular? Ela diz que todos os seres vivos são formados por células. Lembrando que os vírus não têm células, mas só seriam considerados e só são considerados seres vivos quando eles estão infectando uma célula. Se ele não estiver dentro da célula, ele não é considerado ser vivo, porque ele não tem capacidade de reproduzir. Certo? Então, a menor unidade de desempenhar a função vital é a célula. É parte do conceito da doutrina ou teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células e a célula é a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais. E lembrando que uma célula só pode surgir de outra pré-existente. Na verdade, se essa parte da doutrina é de outro pesquisador, mas a gente vai trabalhar só com esses dois.
mas que em conjunto é o que a gente define como doutrina ou teoria celular. Todos os seres são formados por células, portanto, ela é a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais, e uma célula só surge de outra pré-existente a partir do mecanismo de reprodução celular ou de divisão celular. Ok? Bom, lembrando que eu tinha comentado com vocês que, independente do tipo, né, independente do que você queira observar, ou muito distante ou muito perto, você tem que ter um aparelho para poder possibilitar esse campo de visão, certo? Então, quais seriam esses instrumentos? Por exemplo, a luneta. Um segundo, telescópio. Um terceiro, uma luneta terrestre. A luneta astronômica é aquela que você vai observar a Lua, tá? O movimento. Algumas pessoas aqui eu conheço que tem. Um telescópio, ele observa um astro muito mais distante, né? Às vezes, tem o telescópio Hubble, que ele é colocado ao redor, em órbita da Terra, porque ele fica fora da luminosidade do ambiente terreno, e aí percebe distâncias muito longínquas. Aí ele consegue captar imagens, é gigantesca, a lente dele é enorme. Certo? Então, a luneta é um aparelho um pouquinho menor, que você pode botar em casa direitinho e aí fazer observação. E tem os telescópios que, dependendo do tipo, eles são bem maiores. A luneta terrestre é aquela que naqueles filmes de pirata, tal, o cara diz, vê um navio lá longe, o cara bota lá, puxa, estica, para poder observar uma distância um pouquinho maior do que o campo de visão. Aquele negócio que parece pequenininho, você vai lá e aí consegue visualizar bem. Como também o binóculo, certo? Só que o binóculo já está dizendo como é que ele vai ser usado, né? Tanto a luneta quanto a grande parte dos telescópios é aquele que você coloca um olhozinho só para poder observar. O binóculo não, binóculo, certo? Então a gente vai colocar os dois olhos para poder fazer o campo de percepção. Lembrando que todos eles é para ver objetos muito distantes. O estereoscópio, ele parece um microscópio, né? Parece, mas ele só dá aumento de imagem. Então você vai estudar a estrutura de uma flor, você não vai usar um microscópio, não tem necessidade. Você vai usar um microscópio estereoscópio. Ele vai dar aumento de imagem, certo? Então você aproxima, distancia para dar aumento de imagem apenas. Então, para ver aquelas partezinhas minúsculas da flor, a gente chama de estames, a gente vai chamar de corola, de androceu, que é o conjunto, né? O gineceu, que é a parte feminina da flor. Então, para você observar direitinho aqui dali, você vai precisar de uma estrutura que aproxime e lhe dê um campo de visão maior. Aumenta a imagem, mas dê objetos mais próximos. O microscópio óptico, esse sim, esse daqui é o que a gente vai utilizar, o que se utiliza para observar a célula, que é o assunto que a gente está abordando aqui. Né? O assunto que a gente está abordando aqui é a própria célula. Então, o microscópio, ele tem a capacidade de aumentar 40 mil vezes, 100 mil vezes, 2 mil vezes o microscópio óptico. Tá? 500 vezes, 400 vezes, 800 vezes, 1000 vezes, 1.600 vezes, vai depender da combinação entre a lente objetiva, que é aquela que fica no objeto, e a lente ocular, que é aquela que fica no olho. Então, a gente, por exemplo, você pega uma lente objetiva, lá está marcado lá, 10x. Então, ela aumenta 10 vezes. Você bota aquela que está no olho, está lá marcado, 10x, 100 vezes. Então, se você observa um negócio de 0,001 milímetro, você dividir 1 milímetro em 100, você vai ter a noção do tamanho de 1 milímetro, que ele aumentou 100 vezes. Se o objeto tem 1 milímetro, se aumenta 100 vezes, é como se ele tivesse 100 milímetros. Certo? Ou seja, coisa de 10 centímetros. Então, a ideia de tamanho de campo de percepção, esse microscópio óptico que utiliza a luz solar ou a luz de uma lâmpada comum. No caso dos microscópios bem antigos, né, na época que não tinha energia, é utilizada a luz, então o pessoal só podia trabalhar de dia. O microscópio óptico que a gente usa hoje tem uma própria lâmpada, que é específica para ele, uma lâmpada incandescente, emite um feixe de luz e essa luz atravessa o material e você consegue visualizar. Como tem que atravessar o material tem que ser extremamente fino. E esse microscópio eletrônico é aquele mais bem elaborado. Enquanto o microscópio óptico ele consegue aumentar cerca de 2.000 vezes,
3.000 vezes, o microscópio eletrônico ele consegue aumentar 500.000 vezes o tamanho do objeto. Então, aqui a gente consegue ver algumas estruturas celulares e, com esse, a gente consegue ver as moléculas. Lembra? Célula, organela, molécula. O microscópio óptico, a gente consegue ver a célula e algumas organelas. E o microscópio eletrônico, você consegue ver tudo, até a própria estrutura de algumas moléculas. Ok? Então, o que a gente precisa entender é como esse microscópio óptico, como ele funciona, certo? Então, esta aqui é a imagem de um microscópio óptico, com todos os seus componentes, as lentes oculares, que é aquela que você vai colocar o olhinho, tá, para observar. Esse 2 a gente chama de revólver, porque ele vai girar para posicionar as lentes objetivas, são essas 4 aqui, tá vendo? Vem 4. Você coloca numa posição, dá um estalinho e fixa. Quando ela estiver bem fixada, você pode observar. Só que quando você coloca, você vai acender a lâmpada, né, a luz vai ser emitida, só que geralmente quando a luz é emitida, ela se espalha. Aí você precisa de uma lente para juntar a luz, que é um diafragma. Você pega esse diafragma, consegue controlar através do condensador. Então, condensador, que é o 8, o diafragma, aqui são os parafusos do condensador, desculpe, o diafragma, que é o ponto 7, ficou escuro aqui a imagem, mas a gente consegue definir. Aqui a intensidade de luz, só para aumentar a luz, pouca luz. Mas aí, quando ele atravessar, observe que essa mesa, ou platina, essa mesa aqui, ela tem umas prisilinhas, onde você vai botar uma lente, uma lâmina de vidro com material dentro. A lâmina de vidro transparente. Se tiver até Beturno, não é legal você usar. E a luz vai ter que atravessar essa lente, que fica colocada aqui, passa pela lente objetiva, passa pela lente ocular e chega no seu olho. Aí você vê. Então, se ele for grosso, tapa a luz e não consegue passar. Por isso tem que ser bem fininho. Só que quando coloca, não dá para enxergar bem, porque ela fica fora de foco. Quando ele pega a imagem, que às vezes tem que aproximar e distanciar para ficar legal. Então, quando você coloca o objeto, muitas vezes você não vai conseguir ver logo de imediato. Então, você tem que ou aproximar, a mesa geralmente aproxima, tá? Porque a gente deixa ela logo lá embaixo, e aí vem aumentando, vem subindo e tal. Esses botõezinhos daqui, eles são os macrométricos e micrométricos. Eles vão movimentar a mesa para cima e para baixo, para lhe dar o foco. Chegou no ponto, bota o micrométrico para mudar um pouquinho, para um movimento menor. Focalizou, aí você vai posicionar o objeto no lugar que você quer. Aqui, esse botãozinho que a gente chama de Charriot. Movimento para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Certo? O Charriot movimenta nesse sentido, que a gente chama de horizontal. E os outros botões, os 5 e 6, são os macrométricos. Para baixo, para cima, para lhe dar focalização de imagem. Certo? Então, esse é o microscópio. O conjunto de luz que eu digo para vocês é isso. Ó. Tem que sair a luz da fonte, que é a lâmpada, atravessar o diafragma, junto com o condensador, para definir a quantidade de imagem de luz que vai ter que passar, passa pelo objeto, lente objetiva, e o aumento é dado, último aqui na lente ocular, que é uma figura de um olho, tá, gente? Então, seria o ponto onde o objeto tem que ser visualizado. Bom, visualizou o objeto, claro, nem sempre, quando você pega o objeto, ele vai ter uma visão perfeita. Por quê? Porque nem todas as células, praticamente quase nenhuma delas é perceptível de forma imediata. Elas são quase incolores. Algumas células é que tem uma organela ou outra que tem uma cor definida. E por isso que você precisa usar, tanto em células vivas como em células mortas, corantes especiais. Você bota, por exemplo, você vai ver o núcleo de uma célula, você bota iodo. Iodo é aquele que o pessoal bota como remédio nas feridas. Então, coloca iodo. Colocou o iodo, gruda só no núcleo. Pega um verde metila, grudação na mitocôndria. Então, tem uns corantes que, quando você coloca, ele fixa só em uma parte da célula. Então, quando você bota a luz, conseguiu ver aquela cor, então você está vendo a estrutura que você queria observar. Então, a gente pode observar tanto em células vivas, quanto em células mortas ou fixadas. Geralmente, nas nossas práticas, que a gente vai lá para o laboratório e observa, a gente observa as células vivas. Pega uma folha e observa. Pega o esfregaço bucal e coloca lá e faz a observação, certo? Então, essas aí são algumas observações antes da gente começar a organização do ser vivo, que é tecido, órgão e sistema, certo? Então, desses outros
tópicos, né, a gente fica para comentar com vocês depois também, porque o vídeo já está no tempo limite que eu proponho fazer. Então, a gente dá mais uma vez uma parada nesse ponto. Tomara que vocês tenham tido um pouquinho de noção como é que foi esse histórico da citologia e como é a estrutura do microscópio. Estou ansioso para mostrar para vocês, em aulas presenciais, o funcionamento dele, como ele realmente pode ser utilizado, vocês praticando, a turma não é tão grande, a gente pode trabalhar direitinho, dividir em 2 grupos e aí vai analisando para se organizar melhor e ter a prática propriamente dita, certo? Então, mais uma vez, agradeço a vocês pela paciência de assistir esse vídeo até o final. Cuidado para evitar o contágio, né? Eu sempre tenho que pedir isso para os meus alunos. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, gente. Tchau.